vai ter vacina nesse país, então aí... Tudo bom, Gabriel? Tudo jóia. Hoje é só nós, né? Por enquanto só temos nós. Comece você falando do texto lá que você gostou tanto do Habermas. Não, eu não posso não, cara. Não tô enlouquecendo. Tá enlouquecendo? Tô ficando doido. Consegui ler o texto, não. Ronald, help, tem gente enlouquecendo. Você tem que cuidar disso. O Gabriel, ele tá assim desde o terceiro dia de aula desse curso, meu filho. Eu fico só segurando pro boy enlouquecer de vez, mas ele tá sempre na baliza. Mas o que aconteceu, Gabriel? Como é? Por que esse desespero todo que aconteceu? É por causa do tempo para escrever esses ensaios. E ainda apareceu outra prova aí para fazer. Eu acho que eu terminei de escrever agora uma parte de democracia. Aí eu não sei se... Acho que eu ainda vou deixar uns dias, aí depois reviso, mas não sei se como é que vai ficar, não. Não faço a menor ideia. Tá bom. Romão, mandei um e-mail para você agora à tarde. Não sei se você já deu uma olhada, mas depois veja lá com calma, tá? Romão, tá aí? Sim, vi sim. Ok, beleza. Dá para fazer aquilo que eu te pedi? Massa. Sim, vamos trabalhar. Davi, fale mais sobre Habermas. Está mais claro o texto depois da conversa de terça-feira? Foi como eu disse para você. Eu acho que agora eu consegui pegar essa ideia de intérprete. E realmente é uma coisa muito interessante. Parece ser, inclusive, esse lance de analogias. Eu acho que é bem característico de filósofos alemães, né? De falar, e assim, esse exemplo que ele caracteriza como a filosofia da época do Kant e do Hegel como sendo juízes de conhecimento, enquanto a filosofia que ele está tentando propor seria mais como um intérprete de mundo. Eu acho que é bem interessante, sim. Eu acho que traz perspectivas muito legais para se pensar a cultura e outros fatores, assim. Eu acho que, assim, no geral, esse texto ele é bem na linha do que a maioria dos outros textos, na verdade, da disciplina teve, e que parece ser o caminho que a filosofia da linguagem tenta traçar para a cultura, né? De um abandono a essas posições essencialistas, seja na moralidade, talvez, ou, sei lá, epistemologicamente falando, de você pensar nos valores da verdade, né? Tipo, Kant, ele tem todo aquele o fundacionismo, né? Aquele esquema de você pensar as fundações da mente e dos fundamentos do conhecimento como sendo esses princípios subjetivos e que ao mesmo tempo parecem carregar um pouco de essencialidade, né? E você pensar mais ou menos como a filosofia como um tradutor disso tudo parece muito mais interessante do que uma posição de dominação, né? Que é como ele descreve em alguma passagem aqui, que na verdade eu não consegui achar enquanto eu estava falando, que eu estava procurando um pouco, mas enfim, eu acho que é um texto bem denso, mas que traz uma mensagem que não que em certo sentido está em conjunto com as outras que a gente recebeu, né? Ela complementa bem o que vem sendo dito. Como é que a gente vai ficar se nós, filósofos, não formos os grandes luzes do universo? Como é que fica se a gente não estiver no nosso pedestal absoluto? Como é que vamos sobreviver nós, filósofos, desse jeito? Por enquanto eu ainda estou bem, eu acho. Mas...
Davi diz que acha interessante essa abordagem do Habermas, né? Como vocês acham que os professores de vocês reagem a essas formulações de um cara como Habermas? Não citem nomes de professores, ok? Mas, assim, eu estou questionando um pouco. Davi diz que acha interessante isso. Será que os filósofos, em geral, compartilham dessa ideia? Ou ainda é muito resistente uma proposição como essa do Habermas? É sobre isso que eu queria que vocês pensassem um pouco. Vai, Joyce. Eu tinha visto isso na primeira, acho que foi numa das primeiras aulas do mestrado, que eu não sabia dessa discussão da morte da filosofia, né? Então, a gente teve uma discussão sobre isso, que alguns autores vêm falando. Eu não sei se Habermas chega a ser tão radical nesse ponto, né? Porque, pelo que eu li, a impressão que eu tive é que o filósofo vai ser meio que um mediador, né? Ele não está nesse pedestal, mas ele faz alguma mediação. E essa discussão da morte mesmo da filosofia, eu fiquei, nossa, eu fiquei estupefata, né? E era algo que eu nunca tinha ouvido, mas assim, nas primeiras aulas foi a primeira discussão que eu vi. E ficaram nessa, né? Tá, e qual é o nosso papel? O que, é que a gente está fazendo aqui? Se está acontecendo esse fenômeno. Ficou como uma interrogação. A gente não conseguiu chegar a uma resolução disso. Joyce, você nunca leu o Augusto Comte? Sim, conheço, mas assim, eu imaginei que isso fosse algo muito restrito da linha positivista, né? Daquele positivismo de Comte. Eu não sabia que isso tinha ganho uma proporção tão grande, né? De gente de outras linhas também chegando a essa ideia. O Heidegger tem texto chamado O Fim da Filosofia. Assim, eu vi isso como antes, né? Antes dessa discussão, nessa aula que eu falei. Eu achei que fosse uma coisa avulsa e não que tivesse uma discussão bem maior sobre. Existe uma discussão enorme sobre isso, porque não é só uma discussão sobre o que é a filosofia, se a filosofia morreu ou não. É uma discussão sobre se nós já abandonamos o projeto moderno, se não abandonamos, por que não abandonamos, se devemos ou não abandonar, se abandonamos, se isso foi bom ou se a gente deveria tentar resgatar. Então, a discussão é muito mais sobre o projeto de civilização que nós construímos durante esse chamado período da história moderna. Qual é a validade disso ainda? Eu lembrei de eu não me lembro o nome agora, mas do autor, mas que tem uma discussão que diz jamais fomos modernos, né? Ele diz que a gente nunca chegou a colocar efetivamente em prática o projeto da modernidade. Bruno Latour. Isso. Sanguinetti está dando uma disciplina que está trabalhando esse texto do Bruno Latour, inclusive. Mas o que o Bruno Latour vai dizer é que, sim, havia uma pretensão de algo que não podia ser feito, né? Então, o Jamais Fomos Modernos dele é um texto mais de constatação de uma realidade do que de questionamento, assim, então. E o que eu fico pensando, deixa eu ver se foi o Hort, alguém que citou aqui, que fez não sei se foi o Hort, mas alguém fala de tira, né, a filosofia desse pedestal e tal, mas é o mais curioso, que essas críticas e essa tentativa, essa argumentação, ela ao mesmo tempo que ela é contra a filosofia, mas ela é filosófica, porque ela começa a questionar, ela usa todo um método que é filosófico, isso é meio paradoxal para mim. Então, mas é que está o que é ser filosófico. Eu acho que, assim, quando eu digo que eles usam essa argumentação, é algo bem filosófico no sentido de você tirar o senso comum e
eu não queria falar desvelar, mas você ir tirando, né? Você fazendo toda uma argumentação e questionando isso. Eu acho isso bem filosófico. De uma atividade reflexiva, entende? Argumentativa. Davi, vai falando. Não, eu acho que é muito no sentido do que já está falando, e assim, a respeito da primeira pergunta, né, sobre o que acha que os professores, e eu estendendo um pouco mais até que os nossos colegas pensam, é até uma pena que Jeff não esteja aqui hoje, porque Ronald e Gabriel estão ligados que é uma coisa assim que atormenta muito, é uma briga que eu já comprei muito com o Jeff, às vezes até, sei lá, de 3 horas da manhã a gente chega e começa a discutir sobre coisas nesse sentido, de se a filosofia já morreu e tal. E uma das coisas que Joyce falou que para mim faz muito sentido é isso de que é uma coisa que vai além de uma linha ou alguma coisa assim, né? Parece ser uma tendência, né? Do período que a gente vai chegando, assim. Eu lembro até de ler, falou do Heidegger, mas eu lembro até de ler um pouco sobre isso no Hegel, dele falar de morte da filosofia, né? Eu posso estar enganado, mas porque eu acho que foi alguma coisa de estética com Pelerreiro, alguma coisa assim. Faz um certo tempo, então eu não lembro, mas o que eu queria chegar nesse ponto é que eu tenho um pouco desse sentimento de que de Joyce também, que não sei bem se eu consigo explicar o porquê, mas que existe sim um sentimento filosófico, e nesse sentido é muito doido, porque parece como se o projeto da filosofia, no geral, fosse um projeto em direção à sua própria destruição, ou pelo menos a sua renovação, sabe? A partir do momento assim que ele tenta arrumar agora para um caminho que não está dado, né? E por exemplo, a perspectiva do que os modernos e até os mais antigos tinham sobre o que era a filosofia é algo que, na minha opinião, já chegou onde já deu o que tinha que dar, sabe? Não sei até que ponto que continuar batendo nessa tecla de que o homem consegue conhecer é uma coisa muito proveitosa, sabe? Sei lá, eu acho que filosofia vai ser o que a gente chamar de filosofia no final das contas. Então, a gente pode usar esse caminho para pensar em alguma coisa que talvez seja produtiva aí para a humanidade, ou sei lá, para a gente mesmo, para uma espécie de conforto pessoal, já que a existência parece ser um plano tão caótico, né? Mas, enfim, se eu fosse dizer assim, o que há de filosófico nisso eu acho que o que há de filosófico é que ele está colocando em questão sempre essa própria validade do que é a filosofia, a própria questão de se ainda existe filosofia, né? Se o que a gente está fazendo já não é outra coisa. Então, eu acho que esse próprio colocar em questão é uma coisa que pelo menos na minha perspectiva, é o caráter filosófico que existe aí, mas ao mesmo tempo é um caráter que é meio que uma natureza autodestrutiva da filosofia, talvez. Talvez se for para dizer que existe alguma essência em filosofia, seria essa, a de sempre mudar, sabe? De que a única essência é que não existe essência. O que seria uma coisa meio contraditória e meio difícil de entender, mas, como eu disse, eu não sei até que ponto que a gente consegue ter manter essa pretensão de que o homem pode realmente entender as coisas e conhecer o mundo e as verdades últimas, se é que elas existem. Enfim, é como eu falei, é uma coisa que me pega muito e que, vez ou outra, sei lá, madrugada, eu vou falar sobre isso com o Jeff, sabe? É um negócio bizarro. Mas, Davi, basta dizer que não existe essência. Não precisa dizer que isso é essência. Também, mas não sei se eu consigo também dizer isso. É esse o ponto que já pega um pouco no meu pé. Se eu dizer que não existe essência, também parece que isso é uma verdade essencial, não? Não, se eu admito que o mundo é uma contingência, eu não estou admitindo necessidades. Então não tem
Não, admitir é uma coisa, mas o meu problema é até que ponto que eu consigo saber se isso é verdade, sabe? Isso eu acho que não. No final, um chute, eu acho. Cuidado com esse verbo saber. Depois eu volto a falar disso. Vou deixar aberto quem mais quer opinar sobre isso. Bom, já que ninguém está falando, né? Essa palavra que ele disse era essa palavra que eu estava procurando, né? Colocando em questão, e não usei desvelar por falta de outra que eu tivesse me lembrado, mas era isso, tá sempre colocando em questão. Vocês já se deram conta de quanto que a filosofia muitas vezes é extremamente dogmática? Vocês já observaram que fala-se tanto de crítica em filosofia, mas a dificuldade que os filósofos têm, ou de muitos dos filósofos com os quais nós convivemos, da dificuldade que eles têm de aceitarem críticas e de serem críticos? Vida e pessoas, né? Bloqueando quem discorda das opiniões delas, mas enfim. Pessoas públicas, tá? Não estou falando de professor. A questão toda é isso daqui, ó. Título desse livro, ó. Filosofia é o fim ou a transformação dela? E que você tem, ó. Apple, Donald Daisy, Jacques Derrida, Foucault, Gadamer, Habermas, Lyotard, Putnam, Paul Ricoeur, Charles Taylor, Richard Rorty, James Bowman, Thomas McCarthy. Todo mundo discutindo isso. É uma das coisas mais discutidas na filosofia desde a metade do século XIX. Para que serve a filosofia? Se é que serve para alguma coisa. Não adianta, vocês que querem fazer filosofia, vocês vão ter que enfrentar essa discussão. Se nós queremos fazer filosofia, para que serve fazer filosofia? Então, aquela discussão do Wittgenstein nas investigações sobre linguagem privada, não sei se isso ficou bastante claro para vocês, mas na aula eu tentei enfatizar bastante que o problema do argumento da linguagem privada não era o que estava sendo dito sobre linguagem, mas qual era o pressuposto que está dado para sustentar o argumento da linguagem privada. O pressuposto dado é uma certa concepção de mente. Então, a filosofia moderna, ela foi construindo uma imagem do que é o mundo, do que é o ser humano, do que é a mente humana. Então, porque nós temos essa imagem de mundo, é que nós estabelecemos um certo modo de fazer filosofia.
Então, se a gente abandona essa concepção de mente desenvolvida na modernidade, né, então a gente obrigatoriamente tem que se questionar sobre para que serve a filosofia. Veja que não é um questionamento só da filosofia, então quando eu digo que é um problema muito mais amplo, então esse debate sobre o fim da filosofia não está só na filosofia. Você tem isso na arte, então você tem uma discussão sobre o fim da arte, você tem isso no próprio questionamento da ciência, tá? O fim, mais recentemente, em várias ciências você tem esse tipo de questionamento. Na psicologia mesmo você tem então, a própria ideia de que é possível resolver todos os problemas do psíquico no âmbito da psiquiatria e, mais recentemente, da farmacologia neurocientífica, pressupõe que você não precisa de psicologia, não precisa de psicanálise, tá? Dá um remedinho e resolve tudo. Tá? O fato de que a física foi se tornando cada vez mais abstrata e cada vez mais fenomenológica também leva um questionamento até sobre a validade da física, em última instância. Tá? Uma vez que a gente vai... Max Weber, que é citado rapidamente pelo Habermas nesse texto, é um cara muito interessante, porque acho que ele mostrou com mais clareza para a gente qual era o tamanho do impasse, né? Quando o Max Weber fala do processo de desencantamento do mundo. Tá? Então, quando Nietzsche diz Deus está morto, exatamente no ano de 1900, muitas pessoas acham que o Nietzsche está decretando a morte de Deus, mas não, né? O Nietzsche ele é essencialmente um filósofo da cultura. Então, o que o Nietzsche está fazendo é constatar um processo cultural. Né? Então, quando ele diz Deus está morto, é porque nós chegamos num estágio de secularização da cultura que nós não precisávamos mais de Deus para explicar nada. Né? Já era possível ter uma explicação da vida, da existência, do universo, de tudo que a gente quisesse, sem recorrer à imagem, à figura de Deus. Então, assim, quando ele diz Deus está morto, é no sentido assim, nós construímos uma cultura plenamente secularizada, nós não precisamos mais de Deus. Olha, mais tarde, o ateísmo radical do Sartre, ele vai dizer, olha, ainda que Deus aparecesse em pessoa aqui na minha frente, né, para que me serviria isso? Né? O que eu diria para ele? Ele disse, prazer em conhecer, pode ir embora, não preciso de você. Né? Porque o Sartre desenvolve de uma filosofia em que o sujeito é tratado como dotado de liberdade e ele é o único responsável por tudo que lhe acontece. Né? Então, o que você está dizendo é que eu não preciso de nenhuma fundamentação externa para nada. Tá? Então, você vai dizer, ninguém é culpado de nada. Né? Eu sou o único responsável. Se a minha vida é o que é, não existe culpado, os outros. Não é meu pai, não é minha mãe, nem o bispo, nem o presidente, nem o papa, nem o influencer, nem o coach, nem Deus. Entendeu? Eu sou a única pessoa responsável por tudo que me acontece. Tá? É os condicionamentos históricos. Sim, é os condicionamentos históricos, mas né, qual é a tese do Sartre? Tá? Não importa o que lhe acontece, importa o que você faz com o que lhe acontece. Então, você sempre é o senhor de si mesmo, você é o responsável pleno.
Por isso que lá no texto do existencialismo ao humanismo, a primeira crítica que dirigem a nossa existencialismo é que nós estamos falando de uma filosofia fácil. Ele vai dizer, pelo contrário, o existencialismo não tem nada de fácil. É uma filosofia dificílima, né, para a qual a maioria das pessoas não está preparada. Né? Porque, assim, você admitir que você é o único responsável por tudo... Né? Veja, é muito cômodo você viver num mundo onde que você coloca a responsabilidade da sua felicidade e das suas tristezas sempre no terceiro, né? Assim, por que eu estou sofrendo? Porque Deus quer assim. Por que eu ganhei na loteria? Porque Deus quis assim. Por que eu tive um aumento salarial? Porque Deus quis assim. Por que eu fui demitido e estou na rua passando fome? Porque Deus quis assim. É porque Ele prepara alguma coisa boa para mim em troca disso. Veja, você não tem responsabilidade de nada, é muito fácil viver desse jeito, né? Pode não ser o melhor dos mundos, mas também não sou responsável por nada, né? Agora, por que você está desempregado? Porque você fez uma coisa errada. Por que você está... Porque você não soube enfrentar isso. Por que você está sendo infeliz? Porque você produziu a sua infelicidade. Então aí, né? É bem mais complicado. Ele vai dizer, é uma filosofia difícil, porque não existe constelação que dê conta, tá? De resolver os seus dilemas. Você que tem que enfrentar isto. Né? Ora, é mais ou menos o que o Nietzsche fala lá no Super-Homem, né? O que é o Super-Homem, né? Um homem que não se submete às vicissitudes da vida, que não diz amém a tudo e que assume a responsabilidade, né? É um homem que se sabe sobre a corda bamba, sobre o abismo, né? Então, é preciso atravessar o abismo sobre a corda bamba e não existe outra forma senão segurar-se por si próprio. Ou você se autoequilibra e atravessa, ou não vai atravessar, né? Então, por que nós temos essa sociedade que é essa porcaria? Porque a maioria foi treinada, graças a essa cultura platônico-judaico-cristã, de fazer de nós seres cordeirinhos, né, que não fomos, então, despreparados para enfrentar as dificuldades da existência. Então, damos esse bando de cordeirinhos aí que são frágeis, né? Então, a forma de superar isso, né? Não é por que tem livro dele que, né, acho que é Humano, Demasiado Humano, que o subtítulo é para homens, para espíritos livres, né? Ou seja, não é para qualquer um aquilo, né? No que pese toda a vulgarização que tenha sido feito, continuam fazendo no Nietzsche. Anderson, vai lá. Eu só queria fazer uma... Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou meio na sala e está meio barulho. Deixa eu mudar de local. Desculpa. Professor, o senhor falou que sobre a questão de a gente ser responsável pela nossa vida e tal, mas uma questão que o senhor já colocou na teoria da democracia é que a gente não vive só nesse mundo, nem a democracia é feita individualmente, ela é feita coletivamente. Então, de certo modo, como posso ser responsável pela minha vida, sendo que a minha vida em sociedade, ela nunca é individual, ela nunca é só minha, ela é coletiva. Como a gente aplicaria isso nessa visão existencialista de que eu sou responsável pela minha vida, sendo que a sociedade que eu vivo, ela não é individual, ela é coletiva? Você vive coletivamente, mas a tua existência é singular, né? Nesse coletivo existe um quinhão desse coletivo que é de Anderson e que só Anderson pode viver, né? Então, se você nasceu na cidade de Natal no ano, sei lá, de 2001, filho de fulano e de ciclano, morando no bairro tal, tendo tais condições de vida, de existência, né? Essas são as circunstâncias sobre as quais você vai viver, né? Então, lembrando Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, eu vou viver nessa quadra histórica, nessas circunstâncias. Então, estou num país do sul, eu não estou num país de neve, eu estou num país cristão, não num país muçulmano, nem num país ateu.
Tá? Nasci num país que tem desigualdade social absurda, não estou entre os privilegiados desse país. Tá? Então, essa é a condição na qual eu estou vivendo. Muitas outras pessoas estão vivendo nessa mesma quadra histórica, nessa mesma condição. Né? Você pode tomar como extremo máximo os gêmeos univitilíneos que nascem e vivem sob as mesmas condições, inclusive, biologicamente falando, quase idênticos. Né? Mas, no final das contas, os dois gêmeos, para você chegar ali nos 30 anos de idade, você olhar para eles, eles não vão ser idênticos. Tá? Enquanto pessoas, eles vão ser diferentes. Eles serão singulares, serão individuais. Por quê? Porque, embora submetidos às mesmas condições históricas, cada um vive essa experiência histórica de um modo. É isso que a gente chama da dimensão subjetiva. Né? Cada um de nós vive o mundo de uma determinada maneira. Então, quando Sartre diz, você não importa tanto o que fizeram contigo, mas o que você faz com o que fizeram contigo. Então, assim, no sentido de que eu sou responsável pela minha existência nesse sentido. Né? Dadas as condições históricas sob as quais eu vivo, como é que eu vivo essas condições históricas? Então, de novo, eu posso pegar uma pessoa que está numa situação parecida com a tua, tá? E você vai ter, por exemplo, uma pessoa que se esforça para vir para uma universidade pública, dá um jeito de ingressar na universidade, com todas as dificuldades e entremeios que aparece, vai lutar para conseguir concluir, por exemplo, um curso em filosofia. Uma outra pessoa nessa mesma condição vai, por exemplo, se prostituir, vai ganhar um monte de dinheiro se prostituindo. Uma outra pessoa nessas mesmas condições vai entrar para o mundo do tráfico e vai morrer antes de completar 20 anos de idade. Por que cada uma dessas pessoas tem modos tão diferentes de existir? É nesse sentido que o Sartre diz que há uma individualidade, uma subjetividade, que cada um é responsável pelo que faz com o que lhe acontece. Tá? E aí, qual é o tema aqui da responsabilidade que o Sartre está dizendo? Né? Assim, veja bem, dadas as condições históricas, eu tenho a liberdade de escolher o que fazer diante dessas condições históricas. Tá? Então, pensar no caso extremo, tá? Numa situação de guerra, pense na guerra do nazismo ali e tal, tá? Você tem, por exemplo, um dilema moral, existencial. Tá? Eu tenho um amigo que é judeu, eu denuncio esse amigo judeu ou não denuncio o amigo judeu. Dependendo da pessoa, vai denunciar, a outra pessoa não vai denunciar. Né? Então, duas pessoas nas mesmas condições fazendo escolhas diferentes. Ou seja, cada um exercendo a sua liberdade de fazer as escolhas. Mas é aí que o Sartre vai dizer, uma vez que você fez a escolha, você não pode pôr a culpa em ninguém. Tá? Não foi... De novo, você tem as condições históricas, ok? Mas não é teu pai que está decidindo por você se você vai estudar filosofia, ou se você vai se prostituir, ou se você vai trabalhar no tráfico. Tá? Não é o padre que está decidindo isso por você, não é o presidente da República, não é o coach. Né? Em última instância, é você que está decidindo. Você que está exercendo a sua liberdade. Por isso que a gente está falando de liberdade e não de livre-arbítrio. Né? Porque eu sou livre para escolher e, consequentemente, eu sou responsável pela escolha que eu fiz. Então, se a escolha é única e exclusivamente minha, não há culpados. Né? Então, toda a desgraça que advir das minhas escolhas e todas as glórias que advierem das minhas escolhas serão minhas. É nesse sentido.
Tá? Podemos concordar ou não com o Sartre, mas é isso que ele disse, tá? Não sei se ficou claro, Anderson. Você veja bem que nessa situação que a gente está vivendo agora, da pandemia, nós não chegamos a um estado tão totalitário quanto você tem, por exemplo, na China, que você se lembra no começo, aquelas imagens da pessoa andando na rua e vinha um drone sobre a pessoa, se você está andando na rua, você que está com uma camiseta azul aqui e tal, atravessando a rua sem máscara, vá para sua casa imediatamente, o drone vai atrás da pessoa e obriga a pessoa a ir para casa. Nós não chegamos a esse estágio de controle social ainda, mas, né, nós tivemos uma situação em que se decretou um estado de coisas, tá? E cada um fez o que quis diante disso, tá? Então você poderia se recolher, você poderia continuar se expondo na rua, você podia usar máscara, você não podia usar máscara. Mas era obrigatório usar máscara. Sim, era obrigatório, mas você podia não usar máscara? Podia, desde que você arque com as consequências. Tá? Provavelmente você ia ser preso, provavelmente você ia pagar multa, mas você podia escolher. Né? Você podia entrar numa loja sem máscara e o segurança te encher de porrada. Né? Mas você tinha a liberdade de tentar entrar na loja sem. Então, é nesse sentido, assim, de que a gente acaba sendo o responsável pelo que faz. Olha, esse tipo de construção filosófica, esse tipo de abordagem da filosofia, só foi possível porque a gente estava justamente discutindo, e aí que está, Joyce, muita gente discutindo, se valia a pena continuar fazendo filosofia do jeito que a gente fazia até então. Entendeu? A primeira reação de muita gente foi pensar que era hora de acabar com essa história de fazer filosofia. Né? Mas, olha, deixa eu colocar a coisa dentro de um marco um pouco mais amplo, que eu falo disso várias vezes, mas acho que nesse contexto que a gente está lendo esse texto do Habermas, tá? Vai ficar mais claro isso. Veja bem, nós começamos ali por volta do Descartes a construir um projeto de civilização que a gente chama desse projeto da modernidade, do iluminismo, que começa por ali, a gente situa mais ou menos com o Descartes, porque ele sintetiza aquele momento inicial desse projeto, né, que na verdade é um projeto que já vinha sendo gestado ali desde o século XII, começa a ter as primeiras ideias de que viria a ser isso, depois vai dar lá no período chamado pré-renascimento, renascimento, e o Descartes meio que sintetiza todo esse período da pré-modernidade e dá start para isso que a gente vai chamar de projeto iluminista de modernidade, né? Que é um projeto centrado na ideia de que existem valores universais, não? A ideia de que existe a razão como critério de decisão, um projeto que é centrado no humano, né? Então, é um projeto humanista, no sentido de que coloca o humano como centro da existência, né? Então, daí, veja bem, quando você está falando de universal, de humano, então você começa a compreender porque a gente vai construir uma sociedade que vai depois desenvolver valores que são transformados em direitos, né? Então, direitos civis, depois direitos políticos, depois direitos sociais. Por que você vai chegar ao ponto de ter uma declaração universal dos direitos do homem? Porque você está tentando exatamente universalizar esse entendimento do que é ser humano com dignidade. Então, no centro disso tudo está a ideia de racionalidade. Tá?
Então, quando nós dizemos que a modernidade ela antroposiça, né, a cultura, no sentido de que desce, né, sai da Idade Média, em que o fundamento de tudo está no divino e traz para o humano. Né? O homem passa a ser o centro, é uma sociedade antropocêntrica. Bom, esse projeto ele vem sendo construído até meados do século XIX. Né? Por que a gente situa o Hegel como o filósofo que é o ponto de virada entre o moderno e o contemporâneo? Né? Então, em alguns departamentos de filosofia, o Hegel é tratado como o último dos modernos. Em alguns departamentos como o nosso, o Hegel é tratado como o primeiro dos contemporâneos. Né? De qualquer modo, é ali, na meados do século XIX, que há essa quebra com esse projeto de modernidade e a gente começa a erodir esse projeto. Tá? Esse projeto começa a ser questionado. O primeiro movimento, talvez, de questionamento disso está na Crítica da Razão Pura, quando Kant questiona lá a ideia da metafísica, mas é muito pouco consequente nesse sentido, porque assim, todo o trabalho do Kant vai ser, como Habermas mostra nesse texto, né, mostrar que a filosofia tem um lugar fora da história, fora da cultura, como sendo o grande juiz da cultura. No Hegel também, você tem uma pretensão de superar esse ahistoricismo do Kant, então o Hegel vai historicizar de novo a filosofia, né? Então, aquela ideia de temporalização que há na filosofia do Hegel, que é talvez o maior ganho dele, que rompe com aquela ideia platônica de que o mundo está em outro lugar tal, e passa a pensar não mais em deslocamento espacial, mas em deslocamento temporal. Então não é mais como sair daqui para ir para outro mundo, mas como a gente sai do mundo que está e constrói um outro mundo no futuro que seja melhor do que nós temos. Mas o Hegel é um idealista que vai absolutizar isso. Então, vai criar como fonte de tudo um espírito que, em última instância, é um espírito ahistórico, porque o próprio espírito cria a história. Então, nesse sentido, ele acaba guardando uma correlação com o ahistoricismo kantiano também, embora toda essa ênfase que haja na história, na filosofia hegeliana. Mas, veja, o Hegel já é o ponto de confusão, né? Tem um princípio ahistórico, que é o espírito, que está fora de tudo, mas que se realiza na história. Então, aqui começa a embaralhar, entendeu? É história ou não é história? É ahistórico ou histórico? Você tem o princípio que é ahistórico, mas ele só se concretiza se ele se faz presente na história. Então, onde é que está, afinal de contas? A gente precisa... E aí vem o grande questionamento, assim, então, bom, se ele só se realiza estando na história, eu ainda preciso falar de alguma coisa que está fora da história. Bom, aqui a gente está falando de filosofia, tá? Mas o que está acontecendo nesse mesmo período do século XIX, em outras áreas? Então, você vai ter, né, de um lado, a figura do Charles Darwin. A teoria da evolução quebra com essa ideia que vem lá de trás do platonismo, do judaísmo, do cristianismo, de que o homem é um ser especial. Essa ideia de que o homem se destaca dos outros seres da natureza, qualitativamente, desaparece a partir da teoria do Charles Darwin, porque é evolução como qualquer outra espécie. Tá? Então você tira essa supremacia biológica do homem. Ora, você tem na mesma época o Marx, que vai tirar aquele princípio idealista do Hegel e vai materializar as coisas efetivamente na história. Né? Então, o Marx vai fazer o quê? Ele vai materializar a essência do humano, ele vai materializar a consciência.
Então, esse privilégio posto lá por Platão, por Aristóteles, de que o homem tem um princípio qualitativamente superior, que é a capacidade de ser um ser pensante, né? Bom, o Marx vai dizer que a consciência ela é uma construção a partir das condições materiais de existência e sobrevivência. Ou seja, é a partir das condições materiais que emerge a consciência. Então, a consciência não é mais o ponto de privilégio, o ponto de proeminência. Pelo contrário, é uma derivação. A proeminência está na matéria. Ora, você tem na mesma época... Quando eu falo mesma época, eu estou falando metade do século XIX até a virada para o século XX. Tá? Você tem na mesma época Freud, que vai acabar com essa história de que o consciente é o foco. Né? Volta lá no Aristóteles. A ideia de que o homem é um animal racional é a ideia de que prevalece a razão. Né? E o Freud vai dizer, não, a razão é 10%. O que está comandando tudo é tudo aquilo que está no inconsciente. São as pulsões, são as neuroses, são as pulsões de vida, as pulsões de morte, Thanatos, Eros e Thanatos, né? E vai por aí afora. Também quebra com essa imagem. E Einstein, né? Vai acabar com a ideia de um lugar privilegiado no espaço, que é a base da mecânica quântica, da mecânica newtoniana. Né? Então, a ideia do Einstein de que da relatividade, de que assim, a gente não pode falar de espaço sem falar de tempo, porque tudo é uma combinação de espaço-tempo, né? As coisas se deslocam espaço-temporalmente, eu não posso mais separar as duas coisas. E então, tudo depende do ponto de vista do observador, que é o princípio mais básico da teoria da relatividade, né? É de que não existe um ponto privilegiado de observação. Tudo é relativo ao ponto do observador. Então, olha, quando você combina Darwin, Freud, Marx, Einstein, o arcabouço do projeto moderno, mas assim, ó, tá? Vai dar na famosa expressão lá de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Se desmancha, vai fazendo água, vai desaparecendo. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, você tem um movimento no âmbito mais da cultura geral que está indo na mesma coisa. Né? Veja o que está acontecendo em termos de transformação no campo da matemática, da lógica, da filosofia, do surgimento da psicologia, do desenvolvimento da sociologia, da antropologia, o que está acontecendo na economia, as novas teorias na biologia, as novas teorias na física, as novas teorias na química. Né? Então, pega lá aquele princípio do Lavoisier, no mundo nada escrito, vejam, não tem mais princípio, tudo é mutação. Né? Volta lá, é o Hegel, é o ser sendo, é o ser nunca pronto, nunca acabado, do Hegel. Né? Nas artes, vamos acabando com aquela ideia de que arte é representação, uma arte realista, começamos a abrir as portas para o que virá a ser depois a arte vanguardista do século XX, que depois vai dar na arte conceitual, nessa arte contemporânea performativa. E vamos entrar no século XX, cada vez mais descrente nesse projeto de modernidade. Aí vem a gota d'água, né? Vem uma primeira guerra que mostra que a razão serve muito mais para destruir do que para edificar. A gente tenta dar um soluço com isso, e vem a Segunda Guerra para reforçar o tamanho da desgraceira. Tá? E aí vem, se você olhar, o movimento de cultura do final da Segunda Guerra é um movimento marcado basicamente pela ideia de desespero. Né? É o desconforto amplo, geral e restrito. Assim, o que nós fizemos? Né? Olha que merda que deu, o que a gente queria. Era isso que a gente queria? Né? Foi para isso que Descartes, etc., nós levamos tudo isso a sério para isso. Para quê? Para isso? É esse o resultado? Então, é aqueles memezinhos que aparecem toda hora, assim, que vem a história assim, do homem em evolução, assim, de repente
se depara, no momento, o meme que mais aparece, encontrou ali no final da história, assim, se depara com o Trump ou com o Bolsonaro, aí o Penuto diz, vira as coisas, volta que deu errado. Mas essa figura do Trump e do Bolsonaro muda conforme o contexto histórico que a gente está vendo, a cada ano muda um pouquinho aqui o meme, mas é sempre essa ideia que nós deu errado, tá? Esse deu errado, o que a gente faz agora? Ora, a filosofia não está imune a isso, gente. Tá? Todo esse processo de questionamento da cultura ocidental, né, não é à toa que você vai ter um movimento que vai voltar para o Oriente, você vai pegar os anos, década de 60, 1960, movimento hippie, aquela coisa de se voltar para o Oriente, porque é o cansaço. É o cansaço do Ocidente, né? O cansaço consigo mesmo. E aí que na cultura está se discutindo isso, tá. Na arte você tem gente discutindo o fim da arte, na política tem gente discutindo o fim da política, etc, etc. E na filosofia tem gente discutindo o fim da filosofia. Tá? Então, assim, existem basicamente 3 formas de enfrentar isto. Tá? Uma é basicamente a ideia saudosista. Eu não quero falar nada disso, eu quero voltar àquele mundo idílico maravilhoso lá que meus professores do primeiro período me disseram que a filosofia é aquela coisa maravilhosa, aquele mundo pedestal, que eu, como filósofo, sou esse ser iluminado que veio trazer glória e felicidade para todos da humanidade. Né? Então, vira assim, algum momento alguém disse que o filósofo era isso e vendem para vocês o peixe de que vocês serão isso e vocês ficam com esse... Eu quero ser este. Né? Há outros que dizem que, olha, demos com os burros na água, volta lá no primeiro Wittgenstein, a filosofia foi um grande engano, um grande erro, tá? Volta lá no Ser e Tempo do Heidegger, foi uma besteira tudo que a gente fez e esquece isso tudo e vamos fazer outra coisa da vida, tá? Ou vamos nos recolher lá na Floresta Negra, ou eu vou me recolher numa cabana à beira de um lago na Noruega e esquecer que o mundo existe. Entende? Como diz o Levi-Strauss, chega um momento da vida, no final da vida, que diz assim, eu não quero ler mais, escrever mais nada, porque eu já me cansei do mundo, né? Ou como diz a Rita Lee, chega um momento da vida assim, eu não leio mais nada. A única coisa que eu leio atualmente é dicionário, porque qualquer outra coisa eu não tenho mais paciência, entendeu? Agora eu leio dicionário, só porque não me compromete com nada. É um ótimo passatempo e pronto. Ou então você tem essas outras proposições, tá? Como Hort, como Davidson, como Habermas, como esses filósofos assim, bom, talvez ainda exista algum lugar para a filosofia na cultura, tá? Não mais aquela filosofia lá tão idealizada, mas talvez ainda exista algum lugar para a filosofia, tá? Na visão do Habermas, qual é esse lugar da filosofia, tá? É esse filósofo como um intérprete mediador, né? Como um guardador do lugar da racionalidade. Ele não indica o que é racional, ele preserva a racionalidade, né? Ele faz uma espécie de intermediação entre diferentes discursos. Né? Ele se propõe a ser um mediador da interdisciplinaridade cultural. Né? Ou, como dizem outros, né? Ele perscruta o não óbvio em meio às obviedades. Né? Uma banalidade. Mas a gente precisa tanto de coisas banais, são tão úteis, são tão necessárias para a nossa existência. Ronald, você estava com a mãozinha assim, desapareceu, volte. Já falei muito, pode voltar. Não, é que eu ia fazer uma pergunta assim, porque tem um saudosismo dentro dos cursos de filosofia com a filosofia antiga, né? Mas poucos se detêm, alguns nem consideram filosofia por questões conceituais aí, com algumas coisas que são escritas no Oriente. E às vezes eu estou dando uma lida assim por entretenimento e eu vejo algumas coisas que a gente está chegando a falar agora, mas que os caras estavam falando no Oriente há um tempinho já.
bem antes do que a filosofia ocidental, digamos assim, né? Para alguns nem seria possível isso, né? Mas aí eu me pergunto, será que não tinha coisa interessante para a gente estar usando, que os caras estavam falando ali há um tempinho, a gente nem viu, a gente passou direto. Vai chegar a hora que teremos que escolher entre o certo e o fácil, diz o Dumbledore numa certa hora lá pro Harry Potter. Né? As pessoas têm uma tendência muito grande a escolher o fácil. Quando o Joyce diz, quando eu cheguei no mestrado e me deparei com esses textos falando do fim da filosofia, foi um choque para mim. Né? Foi um susto. Né? Porque, gente, aquele mundinho platônico, aristotélico, newtoniano, que apresentaram para vocês lá na educação básica, no ensino médio, né? É um mundo bonitinho, né? Arrumadinho, né? Tem até lugar para o romântico, para o romantismo, né? Tudo tão bonitinho, né? Tudo tão fácilzinho. Mas também é tudo tão chato, né? É tudo tão chato, sabe? Essas coisas tão fáceis são tão chatas. Mas a maioria gosta do fácil mesmo, gosta do chato, se contenta com esse... Se contenta com o mínimo denominador comum, sabe? Então... Por que há tanto saudosismo? Porque é fácil se contentar com alguma resposta, por mais idiota que seja a resposta, mas é uma resposta, do que viver sem respostas, né? As pessoas têm uma necessidade. Então lá em Teoria da Democracia, o texto do Castel que a gente diz, né, que diz que talvez a opção seja aprender a conviver com a beleza no meio do caos. Veja, a gente tem uma tendência à ordem, a gente gosta da ordem, né? Então, pega lá a origem, pega lá a filosofia grega, lá a ideia do demiurgo. Né? Você tinha o caos e depois veio e o demiurgo e organizou o caos para fazer surgir Gaia. Então, a gente tende a gostar da ordem, mas a gente esquece que não existe ordem fora da desordem. Não existe um mundo plenamente ordenado. Onde há ordem, há desordem, sempre. Né? Então, é a inevitabilidade da contingência. O mundo não é uma coisa dada. É maravilhoso o Hegel nesse sentido, que ele mostra que nada está dado, nada está pronto. Tá? Então, mas olha, para a maioria é muito difícil viver com essa incerteza. As pessoas têm uma vontade. Não é à toa assim, que as redes sociais, internet, etc., serviram para quê? Para construir um mundo de certeza absoluta. Né? As pessoas estão cada vez a mais fechadas. Quanto mais nós nos colocamos num mundo de incertezas, esse debate sobre o fim da filosofia, o fim da cultura, né, trouxe o quê? Um estado de incertezas, de indeterminações. A gente está falando de um mundo quântico, de um mundo onde prevalece o princípio da incerteza, o princípio da indeterminação. Né? Vai lá no Quine, é a indiscernibilidade da tradução, não tem. Né? Tudo é um grande chute. Então não existe essência, né, Davi? Não existe verdade, existe crença. Veja bem, existem crenças, é diferente, não é mais verdade, crenças. Né? Olha, para a maioria das pessoas, né, o Nietzsche vai dizer, somos todos uns fracotes, né? Não estamos muito preparados para isso, não. Então a gente fica querendo encontrar um ponto de apoio de novo. Aí volta lá, não, vamos procurar o cogito, o princípio, a arqué, um ponto de sustentação. Tá? As pessoas não gostam muito de ser surfistas, tá? Porque esse é o princípio no mundo contemporâneo. Se imagine em cima de uma prancha de surf. Né? A prancha não é fixa, está numa onda que também não é fixa. Nada ali é fixo.
Como é que você se equilibra? Né? Surfista é um filósofo sobre as ondas. Tá? Davi, depois Ronald, depois Joyce. Vai lá. Já, o que eu ia dizer é que, assim, mesmo essa aparente ordem, né, que a gente vê pelo menos parece ser vendida para nós na história da filosofia, né, é bom a gente pensar, por exemplo, até sobre que energia essa ordem foi criada, né, porque o lance da entropia vem muito disso, né, e eu acho que às vezes, talvez, quando a gente se fecha muito na filosofia, igual algumas pessoas da nossa área fazem, acabam por ignorar certas coisas. Por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, nas ideias que tiveram na modernidade sobre uma razão universal, uma natureza universal do homem, isso a gente, tipo, na filosofia, às vezes não consegue ver tão bem sobre que base se edificou essas crenças, mas assim, isso aí se edificou em cima de genocídio de muita gente, né? Assim, recentemente eu tive lendo ensaios do Montaigne sobre algumas críticas que ele faz até o pessoal da sua própria época, sobre a maneira, por exemplo, que eles tratavam os outros povos como os bárbaros, enfim. Não vou entrar muito nessa questão, porque tem outro ponto também que eu queria falar dessa questão da ordem, de que parece ser mais confortável, mas em última instância parece ser meio desesperador essa questão de viver num mundo completamente ordenado, né? E assim, me remete muito, apesar do Wittgenstein já ser um ponto de virada muito grande nesse sentido, mas aquela passagem do filme que eu já mencionei outra vez aqui, que eu gosto muito, que é aquela parte final quando ele tá para morrer, que eles falam de um garoto que conseguiu construir um mundo onde o chão era todo feito de gelo e ele esqueceu que ele precisava do atrito para conseguir andar nesse mundo, né? Isso é muito interessante pensar dessa forma. Eu acho que muito mais do que tentar ordenar o mundo inteiro é tentar aprender a jogar o jogo, os vários jogos que são o mundo, né? Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre essa parte. E de fato é uma discussão muito proveitosa, pelo menos na minha perspectiva, isso aí. Eu não sei como alguém consegue ler Wittgenstein e não se sentir minimamente perturbado, né? Porque assim, pega tudo que você ouviu sobre filosofia e leia Wittgenstein. Né? Se isso não te perturbar minimamente, eu acho que você está em lugar errado. Eu admito que foi 2 pontos muito altos assim da minha graduação. O primeiro foi quando eu li Kant pela primeira vez e o segundo foi o Wittgenstein, definitivamente. Eu acrescentaria mais um, pelo menos para mim, sabe? Que foi assim muito importante. Assim, Santo Agostinho. Santo Agostinho, Kant e Wittgenstein são 3 filósofos assim que, nossa, se você ler esses caras e não mexer contigo, você... Vai lá, Ronald. É na mesma linha que o Davi estava colocando, porque assim, eu vejo uma briga dual, assim, os caras que se apegam muito a essas bases, porque quer instituir tudo nessa ordem, nessa ordenação, e uma galera que meio que vem jogar tudo assim no ventilador e dizer não tem nada. E eu vejo se assim, o meu pensamento será que talvez a gente não deva pensar assim, o que seria esse movimento de transição entre uma coisa e outra, em que, olha, nada tem sentido, mas a gente estabelece algumas coisas aqui que servem como ancoragem. Quando tu estiver precisando, tu pode fazer uso dela, né? Então, você faz uso da filosofia, da religião, da ideia de família, da ciência, seja o que for, mas só não pode universalizar isso porque não vai funcionar. É ter o estilo de ancoragem, vai te servir momentaneamente, né? Em vez de simplesmente jogar a galera assim no abismo e dizer, olha, nada tem sentido, nada, porque a gente também vai estar cometendo, eu acho que de certa forma, aquilo que Davi até falou, né? Essa construção dessa base foi construída às custas de muitas vidas. Então, se só jogar a galera assim no abismo, eu acho que também vai ser às custas de muitas vidas, né? Numa tentativa de impor várias coisas aí. E eu fico me perguntando se não seria isso, né? Olha, não tem muito sentido, mas a gente pode construir algumas coisas aqui. A gente constrói umas pedrinhas para você ficar enquanto você precisa disso, né?
E aí é isso, não, por exemplo, não você qualificar como fraco de pensamento o cara que acredita em Deus, ou o cara que acredita em determinada religião, e achar que o cara da filosofia está melhor, ou achar que o cara da ciência que vai apresentar isso, né? E nisso é você possibilitar. Davi, vai cagar. O cara da constelação, não. É, é você poder possibilitar. Editor de quarta frase, palavra corta. Daqui a pouco ele me denuncia, vai dizer que eu xinguei ele. Mas assim, é isso, sabe? Assim, olha, não tem sentido, mas a gente está aqui onde você pode construir alguma coisa. Eu vejo um pedacinho disso com a tentativa que a gente faz ali em Paramirim, quando a gente fala com a adoção. É, eu tenho 26 anos, eu não vou ensinar as pessoas a serem pais, a serem mães, mas eu tenho que fazer um curso de adoção, mas eu posso oferecer alguns espaços e dizer, gente, olha, aqui tem um tijolinho, aqui tem outro tijolinho, se for necessário você se equilibrar, você pode se equilibrar com isso aqui, se não for, eu estou aqui também, enquanto profissional, e ser isso, sabe? Não, em vez de eu taxar, olha, não tem sentido esse negócio de definir o que é ser pai, o que é ser mãe, mas também eu não vou estar dizendo assim, tem esse sentido aqui. E aí eles conseguem construir alguma coisa, ter uma sustentação. Essa metáfora aí do cara construir um caminho de gelo, mas esqueceu que precisava do atrito, me lembra muito disso, né? Você precisa dessa diferença. Aí eu volto para uma coisa que eu acho importante. Eu acho que a gente precisa de uma sociedade que consiga dar valor à diferença. Eu acho que quando a gente constrói uma sociedade que possa dar valor à diferença, a gente consegue algo nesse caminho. Joyce. Joyce tinha levantado a mãozinha para falar. Eu tinha esquecido de ativar o microfone, voltei. Não, os meninos meio que já falaram algumas das coisas, né, que eu ia dizer, eu já me sinto contemplada na fala deles, mas eu só lembrei de uma coisa, que tem todo esse discurso, né, de um retorno à tradição, né, ou certas coisas que são tidas, né, como o normal ou socialmente aceitável, mas se a gente for ver, isso daí já é uma construção posterior do que era de fato, então nem esse retorno, né, se a gente for ver, isso já é até uma idealização. Eu me lembro muito do caso do Oriente, né, que muitas dessas coisas, desse movimento New Age, ou sei lá o quê, que fala que isso aqui é da cultura oriental. Na verdade, isso é muito recente. É coisa do, sei lá, século XX, construção do século XX, sobre o Oriente do que o que efetivamente era o que se tinha. Exatamente. Existe um texto do Richard Hort que se chama Trotsky e as Orquídeas Selvagens. Então, aí ele fala de uma passagem da adolescência dele, né? O pai era um trotskista, né? Político, muito metido na militância de esquerda e tal, então ele cresceu nesse ambiente da política, né? E muito cedo ele começa a estudar filosofia e tal. Então, aí, uma passagem no texto que ele diz que há um momento, assim, no final da adolescência, tal, que ele começa a perceber que as essências que ele lia Platão, estudava Trotsky com o pai e fazia pesquisa sobre orquídeas, que era uma coisa que ele gostava. É uma maneira boa de viver a adolescência, a juventude que ele tinha, né? Ele diz que há um momento da vida em que ele começa a perceber que as essências platônicas eram como as orquídeas que ele procurava, que na verdade eram coisas que não existiam, né? E aí que ele vai mudar aqui toda a perspectiva que ele tinha da filosofia, né?
Eu não tinha muita certeza de por que aquelas orquídeas eram tão importantes, mas estava convencido de que elas eram importantes. Eu tinha certeza de que nossas nobres, puras e castas orquídeas selvagens norte-americanas eram moralmente superiores às orquídeas vistosas, híbridas e tropicais exibidas nas floriculturas. Eu também estava convencido de que havia um significado profundo no fato de que as orquídeas são as plantas mais complexas e as de desenvolvimento mais recente na história da evolução. Quando eu penso nisso agora, suspeito de que houvesse muita sexualidade sublimada envolvida nessa história toda, uma vez que as orquídeas são um tipo de flor notoriamente sexy, e que meu desejo de aprender tudo o que era possível sobre orquídeas estava ligado ao meu desejo de entender todas aquelas palavras difíceis do livro de fulano de tal. Né? Entretanto, eu me sentia conscientemente desconfortável pensando que havia algo de duvidoso nesse esoterismo, nesse interesse por flores socialmente inúteis. Assim, no enorme tempo livre disponível de um filho único, inteligente, mimado e estudioso, li trecho de Marius de Epicúrea e também da crítica marxista ao esteticismo de Peter. Eu temia que Trotsky, cuja literatura e revolução eu tinha folheado, não houvesse aprovado o meu interesse pelas orquídeas. E aí ele vai dizer que, assim, né, que eu descobri que essas coisas não faziam muito sentido. Fala de alguns professores que ele diz, e aí ele chegou, soava muito bem aos meus ouvidos de 15 anos de idade, pois os absolutos morais e filosóficos pareciam um pouco mais com as minhas amadas orquídeas, luminosas, difíceis de encontrar, conhecidos apenas por alguns eleitos. Veja, essa é a imagem que passa para a gente da filosofia, né? Uma coisa luminosa, difícil de ser encontrada, difícil de ser entendida e conhecida apenas por alguns poucos eleitos. Se a filosofia não fosse vendida desse jeito, talvez a gente descobrisse que ela serve para muitas outras coisas, né? Não só para fortalecer a vaidade e o ego de algumas pessoas. O texto do Habermas ajuda a gente a questionar um pouco. E isso é um dos grandes ganhos que a gente tem da filosofia da linguagem. Então, aquilo que o Davi disse, assim, esse texto vem meio que coroar o que a gente vem trabalhando desde os primeiros textos lá atrás, quando a gente começou com o Frege. Né? Veja, o que está acontecendo ali? Esse questionamento geral que havia na cultura começa a aparecer na filosofia quando começa a questionar se a gente deve ter como ponto de partida a consciência ou a linguagem para definir o ser humano. E vem toda essa trajetória discutindo o que é a linguagem humana, o que a gente faz com a linguagem humana, até chegar nessa ideia de que a linguagem é algo que se resolve na própria linguagem, né? Que é essa ideia que está lá no Derrida, que é no texto que se encerra a própria linguagem. Né? Não há nada fora do texto. Portanto, em última instância, dizer que nós, humanos, não temos nada para dizer edificante sobre o mundo. Tudo que a gente pode dizer sobre o mundo é sobre como nós podemos nos situar no mundo e do que nós podemos fazer no mundo. Não tem muito sentido em ficar pensando, querendo dizer o que é o mundo, o que é o conhecimento, o que é o bem, o que é o justo, o que é o belo. Né? Como é que a gente poderia pensar de um outro modo, né? Sem me preocupar muito uma definição essencialista de belo, né? Como diz o Wittgenstein, a filosofia deixa tudo como está. Então, assim, de algum modo, nós temos uma ideia mais ou menos consensuada entre nós do que seja o belo. Né? Há variações, é óbvio, tá? Mas, em geral, a gente tem uma noção do que seja o belo. Então, se ao invés de a gente ficar discutindo o que é o belo, a gente passasse a se empenhar mais em construir um mundo belo. Né? Para usar a expressão marxiana, né? Se ao invés de a gente ficar procurando entender o que é o mundo, a gente
agisse para transformar o mundo, talvez esse seja um papel mais interessante para a filosofia. É isso que o Habermas propõe que a gente discuta, pensar, né, o que é a filosofia. E uma última observação, isso tem muito a ver com a cultura que a gente vive nesse país, esse tipo de abordagem de filosofia, como essa coisa muito saudosista, etc. Tem muito a ver com a nossa cultura, né? Os jovens estudantes de filosofia em outros países têm uma abordagem já mais um pouco diferente da filosofia, assim, tal. Já não chegam mais na filosofia, no curso de filosofia, com essa ilusão toda que lhes é vendida de que a filosofia é esse pedestal. Tal. As pessoas têm uma visão mais modesta do que é a filosofia. Dizer que é uma visão modesta da filosofia não é dizer que a filosofia seja desprezível. Não. Então, quando eu digo assim que eu, como filósofo, sou um escafandrista, parece uma coisa banal, né? Essa ideia de que você está só perscrutando uma coisa do óbvio, do não óbvio, uma coisa tão banal. Porque você... Mas é algo tão difícil de fazer e, ao mesmo tempo, tão necessário. Então, eu acho que a filosofia serve para muitas dessas coisas. E a gente tem que, cada um de nós, ir encontrando para que serve essa coisa chamada filosofia. Espero que essas aulas ajudem vocês a pensar o que vocês vão fazer com a filosofia. Para a próxima aula, terça-feira, nós vamos discutir o texto de Foucault. É a nossa última atividade dessa disciplina, tá? Na terça-feira da próxima semana, nosso último encontro dessa disciplina. E eu gostaria que vocês lessem o texto do Foucault, que está lá no CIGA, para a gente conversar na terça-feira. Tá? É um texto bem legal dele, que é uma aula também, inaugural, que ele deu no Collège de France. Chama-se A Ordem do Discurso. Então, na terça-feira, a gente encerra essa disciplina conversando sobre o texto de Foucault, que é uma proposição do que ele pretende fazer como professor ao ingressar no Collège de France. A aula, na verdade, é a enunciação de um projeto, de um plano de trabalho de Foucault. Crianças, beijos para todos e todas. A gente se vê na terça-feira. Para o nosso último encontro.